Olá, consultor! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Valéria Didier, sou consultora de imagem, sou também especialista em cores e é um prazer ter você aqui no jardim da nossa casa, aqui diretamente de Orlando, para a gente conversar sobre todos os assuntos relacionados à consultoria de imagem, cores, estilo, personal shopping, carreira, furacões e tudo mais. E se você é novo aqui no canal, eu já vou te dar de cara um presente, tá? Basta você se inscrever aqui, deixar aqui nos comentários novo inscrito, ativar o sininho, deixar seu like, que você vai ganhar esse book aqui, ó. 9 passos para você descobrir em casa qual é a temperatura da sua pele. Você acha que não é importante? Você vai se surpreender com as informações que podem mudar a sua vida, mesmo sem fazer um teste de cor. Então, se você não sonha qual é a temperatura da sua pele, já se inscreve, você vai ganhar o e-book e você depois vai me dizer, Valéria, quanta informação preciosa. Combinado? Eu decidi fazer um vídeo mais leve, mais light, aqui de roupa de ginástica, né, sem make, aqui no jardim, pegando um sol, né, a temperatura tá ficando gostosa, tá saindo do calorão, a gente tá entrando no outono. Já entramos, aliás, mas a temperatura tá começando a mudar e tá muito gostoso. Então resolvi fazer aqui e a gente vai falar sobre a relação do estoicismo e da consultoria de imagem. Eu tenho certeza de que você não sabe disso e hoje você vai descobrir 5 formas de você se tornar mais atraente, de acordo com o estoicismo e também com a consultoria de imagem. Você quer saber? Então, bora lá! Bom, eu acho que para começar o vídeo, eu preciso de uma forma muito sucinta, porque eu sou muito leiga ainda nesse assunto, explicar um pouco o que é o estoicismo, porque senão não vai rolar, né? Então, olha, para os estudiosos, para os filósofos, me perdoem se eu estiver falando alguma coisa errada, mas eu comecei a me interessar por esse assunto, por essa filosofia, tem aí seus 6, 7 meses, mais ou menos o tempo que eu estou aqui em Orlando. Eu estou literalmente apaixonada, devorando diariamente vídeos, livros sobre Sêneca, Marco Aurélio, Epiteto, enfim, todos esses grandes estoicos, né? E acompanhando vários canais aqui no YouTube, se depois vocês quiserem alguma indicação, posso passar também. E eu, assim, claro que eu sou uma mera estudante leiga, então não vou saber falar profundamente sobre o estoicismo, mas eu vou fazer sim a relação do estoicismo com a consultoria de imagem, 5 formas que o estoicismo traz. Aliás, ele traz muito mais do que 5, eu separei 5. Mas o estoicismo traz aí milhares de formas de você se tornar mais atraente e ter uma relação profunda com a consultoria de imagem. Mas antes, deixa eu explicar um pouco o estoicismo, tá? O estoicismo nada mais é do que uma filosofia que nos ensina como a gente se sentir mais feliz. Não é minimalismo, mas tem a ver com minimalismo. Não é algo religioso, mas tem uma profunda relação, sim, com o cristianismo. É uma filosofia que nos ensina a gente se sentir mais feliz, praticando as virtudes, coragem, justiça, sabedoria, né? E a gente buscando essa felicidade dentro da gente. Não mais no eu externo, nas coisas, nas pessoas, no sucesso, na realização, mas principalmente na prática das virtudes. Tá? E claro que as virtudes têm muito a ver com o cristianismo e o minimalismo, né, se desapegar para poder a gente se sentir mais livre, mais leve também, acaba tendo uma relação com o estoicismo. Então, basicamente, deixa eu só virar aqui a mão, porque eu estou segurando o celular. Edson sempre briga comigo, mas hoje eu fiz assim mesmo. E o estoicismo é isso, é essa filosofia onde vem nos ensinar a gente tem uma vida mais leve, mais tranquila, mais feliz, com menos, mas principalmente não é com menos. É com menos coisas, mas é praticando a justiça, a paciência, a temperança, a sabedoria, tá? E a partir do estoicismo, estudando isso, eu descobri essa relação profunda com a consultoria de imagem. Por quê? Porque o estoicismo, se ele ensina a prática da virtude, a gente sabe que quando a gente pensa na nossa imagem pessoal, quando a gente quer ordenar a nossa imagem pessoal, de uma certa forma, a gente está praticando a virtude, né? A virtude da gente buscar o que é belo, buscar o que é bom, buscar o que é ordenado, né? E a consultoria de imagem, ela não é futilidade. Se a gente olhar pelo outro lado da consultoria de imagem, a gente vai entender que a consultoria de imagem é uma ferramenta para ajudar, inclusive, pessoas até com problema de autoestima,
que precisam melhorar a imagem, não somente para se sentir bem, mas também para fazer bem para o outro. Porque quando a gente chega no local que a gente está bem vestida, que a gente está cheirosa, que a gente tem uma aparência legal, isso não faz bem só para a gente. Primeiro lugar para a gente, para o nosso subconsciente, para o nosso consciente, até para a forma como a gente se comunica, a gente sente uma autoconfiança muito maior e melhor. Mas também para o outro que está do nosso lado, sentado ali no consultório, no escritório, né? Esse bem não é só para a gente, é para a coletividade. Então, eu entendo que a consultoria de imagem é uma prática de virtude também. É se preocupar comigo para poder oferecer ao outro o que eu tenho de melhor, tá? Então, essa relação do estoicismo com a consultoria de imagem vem justamente disso. De 5 práticas, eu separei 5, tá? Como eu falei no início do vídeo, 5 práticas que a gente pode colocar em prática de uma forma muito simples, para a gente se sentir mais atraente, mas não é mais atraente no sentido sexual ou sensual da palavra. É mais atraente no sentido de a gente se sentir melhor, mais belo, mais bonito, tá? E aí o belo entra de novo na questão da virtude. Então vamos lá. Se você nunca ouviu falar sobre esse tema, pega aí lápis, papel, senta, anota, que eu tenho certeza que você vai se surpreender e vai começar a ter curiosidade sobre esse tema e vai ver como é incrível, como tudo é sistêmico, tudo se conecta, tá? Então vamos lá. Ponto número 1 que o estoicismo traz como sendo algo que você pode praticar para você se sentir mais atraente. Claro, não poderia deixar de ser cuidar da sua aparência e principalmente da sua higiene, dos seus cheiros. Gente, o estoicismo fala disso. Cheiro, odores, axila, higiene bucal, banho, coisa básica, coisa que a gente fala, às vezes, assim, para o cliente e a gente, às vezes, até se sente constrangido de tocar nesse assunto, né? Mas é importante, sim. Então, a forma de se vestir adequadamente para um ambiente que a gente vai, a roupa correta para uma festa, para uma balada, para uma igreja, para uma praia, para um velório, né? E os cheiros que a gente traz. Então, a primeira coisa que eu tenho certeza que você que me acompanha aqui, ou que chegou agora, sabe disso, e eu espero que coloque isso em prática, né? É algo que o estoicismo traz como sendo uma prática de virtude, tá? Ponto número 2, esse daí muita gente não tem praticado mais e às vezes até eu me pego um pouco fazendo isso e a gente está muito distraído mesmo, até por conta das redes sociais, que é justamente a questão de interromper as pessoas na hora que elas estão falando. Aí sai da aparência, né, e entra na comunicação. A gente sabe que imagem pessoal é um tripé. Aparência, comportamento e comunicação. E o estoicismo traz esse trio também dentro dos ensinamentos dele, tá? E essa comunicação, muitas vezes, ela está sendo muito falha nos últimos dias, nos últimos tempos, nos últimos anos, por conta do excesso de informação de rede social. Então, quando a gente interrompe a fala do outro, quando a gente não deixa o outro concluir o ensinamento que ele tem para nos dizer, a conversa, o desabafo, a gente, além de estar sendo grosseiro, mal educado, né, a gente não está dando a chance e a oportunidade do outro se expressar e expressar os seus sentimentos. Então, essa interrupção constante, né? Parece que a gente precisa falar mais, parece que a gente precisa falar melhor, parece que o que a gente tem para falar é mais importante. Isso não é legal, isso não é educado, isso não é gentil, isso não é consultoria de imagem com estoicismo, não é, tá? Então, a gente precisa se policiar um pouco mais para esperar o outro concluir, para a gente falar. Essa ansiedade, essa pressa não é legal. Terceiro ponto, e também eu acho que a gente se pega muito nisso hoje em dia, né? Eu falei da interrupção, que é terrível, né? A gente muitas vezes está conversando com a pessoa e a gente fica olhando para o celular. Gente, e eu tenho isso. Eu tenho esse defeito, eu preciso me policiar, porque é muito feio, é muito sério. Às vezes uma pessoa me pede uma informação e eu tô ali respondendo no WhatsApp, respondendo um cliente, respondendo no Instagram e ao mesmo tempo achando que dou conta, porque me acho a multitask, né? Aquela pessoa que faz tudo ao mesmo tempo e na verdade a gente não é multitask. Já foi provado que a gente é um task, ou seja, a gente só faz uma coisa de cada vez. A gente se acha multitask, mas a gente não é. E eu quero resolver tudo, eu quero salvar o planeta, eu quero responder a pessoa, eu quero responder meu WhatsApp, eu quero não deixar o cliente esperando muito tempo. Isso é péssimo. Só ajeitar aqui, porque eu sei que Edson vai brigar comigo dessa edição, mas enfim. Isso é péssimo, tá? Porque quando a gente fica conversando com a pessoa e olhando para o celular, o que é que eu estou passando de mensagem? E aí vem consultoria de imagem. Que o que ela está falando não é importante, gente. Eu estou nem aí porque ela está falando, eu estou aí para o meu celular.
Eu tô aí para ver aqui o rios da pessoa, o Instagram, me divertir. Então isso é muita falta de educação, tá? E eu tenho que começar a me policiar com isso. É a mesma coisa de eu estar conversando com a pessoa pessoalmente, né? E ela simplesmente dá as costas e sai. Então, é basicamente isso que acontece quando a gente está no celular e a pessoa está conversando com a gente olha para o celular. Então, a gente deu as costas e saiu, né, de forma simbólica. Mas é muito feio. O estoicismo também traz isso. Olha só, que coisa atual. Que essa filosofia que existe na época de Cristo, não antes de Cristo. Uma coisa tão atual como hoje, isso da falta de atenção com as pessoas por causa do celular, da interrupção, tá? Quarto ponto. Também muito pesado, muito sério. Falar mal de outras pessoas, fofoca, fazer comentários, nem que seja uma coisa, você viu a roupa dela, você viu aquilo. Gente, eu acho que quando a gente chega numa certa maturidade, não só de idade, mas maturidade interior, isso não cabe mais. Isso não cabe mais quando a gente começa a praticar virtudes, não somente religiosas, mas morais também, sabe? Eu acho que, assim, eu me sinto mal hoje. De verdade. Claro que eu caio nisso de vez em quando, mas eu tô me policiando muito. E eu me sinto muito mal quando eu tô conversando com uma amiga e ela faz, bora fofocar um pouquinho? Aí eu mudo de assunto. Porque assim, eu tô começando a ver assim, a sentir que isso é tão feio, que isso é tão pequeno, que isso é tão, não sei nem o que dizer. Porque tem uma coisa no estoicismo que a gente aprende, é que quando a gente fala mal do outro, a gente tá falando muito mais da gente do que do outro. Né? Então, quando eu falo muito mal de alguém, é muito mais sobre mim do que sobre o outro. Então, a gente precisa repensar isso, repensar esses conceitos, né? Falar mal, fazer comentário de roupa, de aparência, ela pode estar horrorosa, ela pode estar péssima. Se eu não puder ajudar com algum comentário positivo, então deixa passar, tá? 4 coisas. Então, vê se você está me acompanhando. Eu vou falar a última agora, tá? Primeiro ponto é imagem e cheiros, né? Uma coisa muito comum na consultoria de imagem. Segundo ponto é interromper a pessoa quando ela está falando, não deixar ela concluir. Terceiro ponto é olhar para o celular. Isso tudo aí é comunicação verbal e não verbal, tá? Que está dentro da consultoria de imagem. O quarto ponto é falar mal das pessoas. Isso aí entra na regra de comportamento, também é consultoria de imagem. E o quinto ponto é um que eu acho que fecha todos os 4 para trás, que eu trouxe especial e coloquei aqui em último. É a falta de empatia na comunicação, tá? Então, assim, muitas vezes a gente tá conversando, a gente tá com a roupa legal, a gente tá com o cheiro legal, a gente escuta a pessoa, a gente não olha o celular, a gente não deixa a conversa ir para um nível de fofoca, mas acontece que às vezes a gente não tem empatia pelo que a pessoa tá falando. A gente tá ali presente de corpo, mas não tá de alma. A gente não sabe nem fazer um pequeno resumo do que ela falou. A gente até acompanha, tipo, mas o TDAH aqui, ó, de pessoas que têm, de verdade, ok, mas muitas vezes as pessoas se pegam nisso achando que tem. Tá aqui, ó, você tá só pensando, preciso botar roupa na máquina, preciso passear com o cachorro, preciso resolver isso. Você não tá nem aí. Você não sabe o que a pessoa falou, se ela chorou na sua frente, se ela falou uma coisa boa, uma coisa ruim, se ela falou qualquer problema, você tá pouco se lixando. Isso é falta de empatia, é falta de caridade, falta de educação, falta de tudo, né? Então, assim, eu me considero relativamente uma boa ouvinte, mas acontece, a gente se distrai, né? Ali, se distrai. E o pior é que às vezes a gente nem interrompe, a gente literalmente desliga o botão interno, a pessoa fica lá falando e você tá aqui fazendo de conta só um fantoche de que você tá acompanhando, tá? Então, esses 5 pontos que eu queria trazer para vocês, eu queria que vocês fizessem uma pausa, né? Até depois disso que a gente viveu, gente, esse furacão foi tão, sabe, mudou tanta coisa dentro de mim, assim, me fez repensar tantas coisas, até minha fé cresceu, sabe? Eu já tinha uma fé grande, mas ficou maior ainda, porque eu vi que Deus tem a mão até de conter a natureza, graças a Deus. Então, assim, vamos repensar isso. Eu acho que não precisa de idade para a gente ser maduro, precisa a gente querer amadurecer, né? Seja através de estudar uma filosofia nova, fazendo terapia, rezando, indo para a sua igreja, tendo a sua fé, não importa. Importa a gente chegar uma hora que consultoria de imagem é muito mais do que uma roupa legal, uma combinação de estilos, uma combinação de cores, é usar a roupa da moda, é usar a bolsa da moda. Eu acho que consultoria de imagem é muito mais sobre oferecer o que eu tenho de melhor, oferecer o que eu tenho de mais bonito, de mais belo, de mais virtuoso para o outro.
Tá? Eu acho que construir imagem com estoicismo é isso. E eu queria que você pensasse sobre isso, deixasse aqui seu comentário. Se você gostou do vídeo, ó, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha com outras pessoas. E a gente continua aqui nesse canal falando sobre construir imagem nos nossos próximos vídeos, combinado? Então é isso, a gente se vê. Beijos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.